Oi, tô indo fazer minha caminhada daqui a pouco, mas aí eu decidi gravar esse vídeo rapidinho pra explicar como foi que eu vim parar aqui numa cidade que eu não conheço, mas uma cidade que, que eu tinha planejado morar mesmo sem conhecer, que eu tinha planejado não, que tava nos meus sonhos e hoje eu moro nela. Hoje eu moro nessa cidade, numa cidade fria e tal. Eu vim contar mais ou menos sobre isso. Como foi que aconteceu? Minha experiência, meu processo, tá bom? Eu disse no primeiro vídeo, no vídeo anterior a esse, que meu sonho, que eu tinha um sonho bem específico, que era ser concursada, passar em um concurso público, morar numa cidade pequena, pacata, tranquila e numa cidade fria. Eu que sou de onde? De Alagoas, lá no Nordeste, que é quente pra caramba. Verão o ano todo, como diz a história, né? E aí eu vim explicar mais ou menos como foi que isso aconteceu. Eu sempre tive esse sonho. E como tudo começou. Eu tenho um irmão que ele mora aqui no interior de São Paulo, não na mesma cidade, tá bom? Fica mais ou menos uma hora de distância, mais ou menos, daqui até onde ele mora. E aí ele, junto com a família dele, com a esposa dele, eles ficavam dizendo, ai, vem pra cá, aqui tem mais oportunidade e tal. E nesse período eu tinha me dedicado, eu tinha dito, ó, se eu quero ser concursada, eu preciso fazer minha parte para que Deus faça a parte dele. Eu preciso me colocar em ação. E o que foi que eu fiz? Comecei a estudar para concurso. Tava estudando para concurso lá, tava batendo muito na trave, não tava saindo do lugar e tal. E eles ficavam falando muito sobre isso. Eu dizia, qualquer dia eu vou mesmo. Só que no fundo, eu tava me segurando porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do que podia acontecer. Eu tinha muito medo de não dar certo e ter que voltar. É tanta coisa. Eu tinha um medo que tava me travando. Mas o que aconteceu? Eu tava num relacionamento. Eu decidi colocar um fim nesse relacionamento. Porque eu descobri algumas coisas e tal. E aí eu coloquei um fim nesse relacionamento em outubro, creio eu. Terminamos em outubro. A minha cabeça era tipo, eu vou pra... Como é que se posso dizer? Eu vou pra passar as férias. Vou pra passar um tempinho. E vou procurar passagem. Se eu ver passagem num preço legal, é porque é pra eu ir. Comecei a pesquisar passagem. E aí eu encontrei uma passagem muito acessível. Um valor muito acessível. Aí eu falei com a minha mãe. Minha mãe disse, tira pra mim também. Tira essa passagem pra mim também. E tirei a passagem. Tirei a passagem pro dia 31 de dezembro de 2021. Mal sabia eu que a partir dessa data minha vida ia se transformar. Literalmente se transformar. Aí, o que foi que eu fiz? Tirei a passagem, eu disse, já que então, nem que seja pra ir passear. Na minha cabeça não tava esse negócio de que eu vinha pra ficar. Eu tava me agarrando na história que eu tava contando pra mim mesma, que era o quê? De que eu vinha só pra passear. Só isso. Tá bom, chegou o dia 31, arrumei minhas coisas, vim embora pra cá. E olha como são as coisas. No aeroporto, com quem que eu me deparo? No aeroporto, eu me deparo com o João Gomes. Eu vou até tentar deixar a foto aqui em algum lugar pra vocês verem. Foi o dia que eu vim pra cá. E aí, na minha cabeça, eu disse, se eu encontrei o João Gomes, ele tava iniciando na carreira e tal. Olha só o que veio na minha cabeça. Eu disse, quer ver? Quer ver que isso é um sinal de Deus, do universo, de que essa viagem vai dar certo? É pra acontecer essa viagem de fato? Porque eu encontrar João Gomes aqui no aeroporto, do nada, no último dia do ano, vai dar certo essa viagem. E eu me agarrei muito a isso. De que ia dar certo, de que ia dar certo, de que ia dar certo. Enfim,
Como eu tava estudando para concurso, eu vinha estudando para concurso, eu coloquei na minha cabeça de que eu queria ser concursada. E para ser concursada, eu precisava me colocar em ação. Eu precisava fazer minha parte para que Deus e o universo fizessem a parte dele. E tava estudando e batendo na trave, batendo na trave. E aí, eu vim pra cá e comecei a pesquisar na internet cidadezinhas próximas de onde meu irmão morava, de onde eu tava, né? Passeando. Eu tava pesquisando na internet, em sites como PCI Concurso e tal, cidades que tinham edital aberto e com inscrição no prazo, né, para que eu fizesse a prova do concurso. Porque aí eu pensei, se eu fizer a prova e passar, é porque é para eu ficar por aqui por enquanto. Tudo bem. Aí eu vi que tinha uma cidadezinha, essa cidade que eu tô hoje, que tava com inscrição aberta, que tinha acabado de abrir o edital do concurso e que ia começar a abrir as inscrições. Só que tem todo aquele processo, né? O cronograma, tipo, publicar o edital, período de inscrição, enfim, para depois vir a prova. E isso muitas vezes demora alguns meses. Eu disse, eu vou fazer, eu vou tentar e vamos ver o que vai acontecer. Mas enquanto isso, para que eu não ficasse desempregada, sem dinheiro e tal, apesar de que eu tinha uma reserva de emergência ali, porque eu sempre tive na minha mente de que eu precisava ter alguma reserva de emergência, porque eu não queria ter que estar pedindo a meu pai e minha mãe. O que foi que eu fiz? Eu sempre tive. Eu lembro que na minha graduação, eu sempre guardava eu tinha uma bolsa, né? Eu recebi uma bolsa que na época era R$400 e eu sempre fazia questão de guardar pelo menos R$50 para, se precisasse de alguma coisa, eu ter ali algum dinheiro. E na época eu já construía minha reserva de emergência sem saber, né? Enfim, eu fiz a inscrição. Enquanto eu esperava o dia da realização da prova, a esposa do meu irmão levou meu currículo para a empresa que ela trabalhava. Aí eu fui chamada para entrevista e comecei a trabalhar lá, enquanto eu estava aguardando a data da prova. Mas eu continuei estudando. Trabalhava num período, trabalhava das 2 da tarde, 2 e alguma coisa da tarde, até 11 da noite, e de manhã eu estudava, fazia questão de estudar. Aí chegou o dia da prova, lembro que foi um domingo do Dia das Mães, foi no dia 8 de maio, a prova aconteceu no dia 8 de maio de 2022. Gente, é incrível, que eu não sei explicar, mas é uma coisa muito, muito doida, porque ali, no dia que eu vim fazer a prova, foi a primeira vez que eu vim para essa cidade, eu não conhecia nada, eu não sei explicar, mas eu acredito muito que de alguma maneira, Deus, o universo, estava, através da minha intuição, estava me dizendo que era aqui a cidade que eu ia começar a me sentir em movimento. Porque no mesmo dia, assim que eu bati o pé nessa cidade, que eu estava indo para a escola, onde eu ia realizar a prova, eu comecei a falar comigo mesmo, Deus, se for da tua vontade, eu tô pronta pra me mudar pra cá. Eu lembro nitidamente disso. Era eu indo caminhando lá pra fazer a prova e com isso na minha cabeça. Eu tô pronta. Se for da tua vontade, eu tô pronta. Era isso que eu repetia. Enfim, eu fui, fiz a prova. E foi tudo muito rápido. E da cidade que eu venho, lá em Arapiraca, não é assim. Na verdade, no estado de Alagoas não é assim, mas foi tudo muito rápido. A prova aconteceu rápido. O resultado saiu muito rápido. A homologação do concurso saiu muito rápido. Em menos de um mês, eu fui convocada para assumir. Em menos de um mês, não, minto. Em menos de 2 meses, eu já tinha sido convocada para assumir
o cargo aqui no município. E foi, nossa, foi tudo muito incrível, gente. Não, é incrível, é incrível. Eu acredito muito que a partir do momento que a gente começa a dar o primeiro passo, tudo, absolutamente tudo vai fluindo. Primeiro, vamos lá com calma. Eu tava passando por um momento muito difícil, porque como eu tava esperando realizar a prova e tal, eu tava morando com o meu irmão e a família dele. Não tava dando certo, eu tava me sentindo muito mal no ambiente e tal, e eu comecei a observar algumas coisas, comecei a ouvir algumas coisas também, decidi por conta. E graças à minha organização financeira, não é das melhores, mas graças à minha organização financeira, eu consegui sair do ambiente. Foi muito difícil porque eu não conhecia quase ninguém. A minha rede de apoio era eles, mas ao mesmo tempo, no o momento que eu mais precisei, a minha rede de apoio não existia. Minha rede de apoio foram pessoas que eu conheci quando eu cheguei na cidade em que eu estava. Foram eles que foram minha rede de apoio. E eu acredito muito que Deus vai colocando as pessoas certas nos momentos certos. Eu sou muito, muito, muito grata às pessoas que tiveram no momento mais difícil da minha vida e me deram todo o apoio que eu precisava. Nem que fosse um momento ali para ouvir, para me ouvir desabafar. Eu sou extremamente grata e eu sempre, isso já faz 4 anos, vai fazer 4 anos, mas eu sempre faço questão de lembrar essas pessoas do quanto que eu sou grata por elas terem estendido a mão no momento que eu mais precisava, porque eu estava numa cidade em que eu não conhecia absolutamente ninguém. A minha rede de apoio, ao mesmo tempo que eu pensei que era minha rede de apoio, foi que me fez passar por situações extremamente difíceis e muito dolorosas. Apesar de fazer alguns anos, para mim eu ainda não processei tudo. Eu ainda me sinto incomodada em falar sobre isso. Mas enfim, Deus foi colocando pessoas na minha vida que me ajudaram muito, que me apoiaram mesmo sem saber, e até hoje eu sou eternamente grata, e sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço muito a essas pessoas. E e tudo foi acontecendo assim, gente, foi loucura, porque no mesmo mês eu fiz a prova no início do mês. Eu recebi o resultado em meados desse mês. Eu recebi o resultado e eu passei em primeiro lugar. Então, pra mim, aquilo também era um sinal de Deus, do universo, dizendo que, ó, tá fluindo, tá fluindo. Mesmo você não tendo certeza aí dentro de você, o importante você fez que foi dar o primeiro passo. Então, tá fluindo. Então, segue o plano aí. E aí, em meados de maio, eu recebi o resultado. Eu fiquei sem acreditar, né? Eu tremia, eu chorava, eu agradecia muito a Deus. No início de junho, eu saí da casa do meu irmão, fui pra procurar um lugar pra mim. Na época eu lembro que foi um quartinho bem pequenininho e tal. Teve pessoas que me ajudaram muito pra encontrar esse lugar, até porque eu não conhecia nada nem ninguém numa cidade nova, longe da minha família, em outro estado. E aí eu tava muito fragilizada emocionalmente. Eu lembro que em menos de 15 dias eu perdi mais de 5 quilos. Eu não conseguia me alimentar, eu só queria chorar, eu só queria ficar quietinha no meu canto. Tava passando por um processo muito difícil, doloroso, até porque foi uma ruptura muito complicada em um lugar que eu não conhecia quase ninguém. Eu acho que o mais doloroso foi que esse processo doloroso que eu passei foi de pessoas que eu pensei que seria minha rede de apoio e que na verdade não era. Enfim, pedindo muito a Deus, meu Deus, por favor. Porque, assim, ó, voltando agora. No estado de Alagoas, concurso público é muito complicado. Tem muitos municípios lá que tem mais de 10 anos que não foi feito concurso público.
E quando tem, é muito difícil chamar rápido. O processo é bem mais demorado. E eu me impressionei positivamente com esse processo aqui. Você vai pedir a Deus, Senhor, por favor, eu tô na mesma cidade mas se for possível, que eu seja chamada logo. E aí, o que aconteceu? No início de maio, eu fiz a prova. Em meados de maio, saiu o resultado. No início de junho, eu decidi sair do ambiente e comecei a morar sozinha. Foi a partir daí que eu comecei a morar sozinha. Literalmente sozinha, com a roupa do corpo. E só com a roupa do corpo. E eu saí, nem mala eu tinha mais. A mala foi doada e eu nem sabia que tinha sido doada. Eu fui no mercado, peguei papelão, caixa de papelão e coloquei minhas roupas lá e disse, aqui eu não fico mais. E saí. Isso no início de junho. E no final de junho, eu recebi um telegrama. O telegrama, meu Deus, eu lembro muito bem desse dia. Eu lembro que eu ajoelhava, que na verdade quem recebeu foi a dona de onde eu tava morando. A dona de onde eu tava morando que recebeu e veio me entregar. E quando ela me entregou, eu comecei a chorar, e ela sem entender nada. Eu me ajoelhei, agradeci. Foi assim um momento... Eu não sei, parece que todo aquele peso, aquela angústia que eu tava carregando dentro de mim, ali foi uma resposta de Deus, do universo, de que, ó, tá difícil, o processo tá difícil, mas presta atenção que tá caminhando. Então, confia, entrega e confia. E só que aí vem o depois, né? O depois que é o quê? É você encontrar lugar numa cidade. Eu fui convocada, né? E aí eu precisava estar vindo para aqui para trazer minha documentação e dizer que eu ia aceitar, assumir a função e tal. E aí entrou outro processo de encontrar lugar numa cidade, lugar para morar, né? Numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que a única vez que eu vim foi para fazer a prova de concurso. E literalmente só até a escola e ir embora. Somente. Mas aí tudo foi fluindo. Por isso que eu acredito muito que a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, mesmo sem a certeza de que para onde esse primeiro passo vai levar, as coisas começam a fluir. Tudo vai entrando no eixo. Porque tudo aconteceu assim. Ai, gente, foi uma loucura. Eu decidi vir passear aqui no estado. Eu vim passear aqui. Encontrei João Gomes no aeroporto. Levei aquilo como um sinal positivo. Comecei a pesquisar, eu disse, eu vou ficar aqui por enquanto até fazer a prova do concurso e ver no que dá. Se eu tiver que ficar, eu vou ser aprovada e vou ser chamada. E foi o que aconteceu. Enquanto isso, eu procurei emprego, comecei a trabalhar em uma empresa para não ficar sem dinheiro, né? Para não ter que gastar a reserva de emergência e tal, que eu tinha, que era pouco. Decidi sair de um ambiente que estava me fazendo mal, mesmo estando longe de todo mundo, mesmo estando longe da minha família. Mas Deus foi colocando pessoas que foram me ajudando de alguma forma, que foram me apoiando, que foram minha rede de apoio naquele momento. No momento que eu mais precisava e nos momentos que eu sempre precisei, sempre teve pessoas que estiveram ali para estender a mão para mim. E eu sou eternamente grata por isso. Então, tudo, falando por experiência própria, tudo foi fluindo a partir do momento que eu dei o primeiro passo e eu tentei e vendo os sinais. Mas, enfim, é isso. Hoje eu quero encerrar dizendo que por mais difícil que pareça, mesmo você sem entender o que de fato você quer dentro de você, mesmo estando com dúvida, mesmo você sem querer reconhecer que, meu sonho é esse, mas eu tenho medo e tal, vá dando o primeiro passo, porque como eu disse no primeiro vídeo, se o sonho, se o desejo tá aí dentro de você, é porque
ele é para ser seu e ele vai, e Deus, o universo, vai mostrar o caminho para que você chegue até esse sonho, chegue a realizar esse sonho. E eu falo isso porque foi a minha vivência, foi a minha experiência. Eu dei o primeiro passo, mesmo sem certeza nenhuma, mesmo me agarrando à conversa de que, não é pra ser, não é pra ser. E poderia também não ter sido, né? Até porque se eu não tivesse passado num concurso público, eu tinha voltado pra minha cidade. E tava tudo bem também. Pra mim, na época, não está, porque é como se eu tivesse dado um passo pra trás. Mas será que seria dar um passo pra trás mesmo? Ou será que seria Deus dizendo que não? Que esse não é o caminho correto, sabe? Acho que tudo que acontece é para te deixar mais perto do seu objetivo. Tchauzinho!